Muito boa noite, pessoal. Bem-vindos para o nosso papo offshore. O bicho vai pegar, porque aqui agora a gente vai ter um calendário de lives para falar sobre o mercado nos Estados Unidos, o mercado global. Para você que quer se tornar um especialista internacional, um advisor internacional com muitas oportunidades, seja para trabalhar no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, seja para dominar todos os produtos aqui dentro, vocês vão entender como que vai acontecer com pessoas que estão vivenciando isso. Então vai ser assim, vai ser demais, vai ser só papo pesado por aqui. Deixa eu já entender aqui, ó. O dia para entrar no nosso grupo. Fala, Henricão, beleza? Beleza, Fabião? Tudo certo? Maravilha. Deixa eu colocar aqui só nos comentários pro pessoal. Enquanto isso, eu vou notificando aqui a galera, mandando aqui o link pro pessoal. Maravilha, prontinho. Pronto, vou colocar aqui. Até quem quiser fazer perguntas, pessoal, fiquem à vontade, porque hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, que ela fez uma transição ali, saindo de gerente geral, vindo para a Avenue, e ela vai falar para a gente mais sobre esse mercado, que ela está ali antenada, que ela já está vendo. Então vai ser muito legal, que a gente vai ter uma visão global aqui sobre as oportunidades. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Deixa eu só pegar um negócio aqui, daí a gente já faz. Prontinho. Agora ajustei aqui. Deixa eu só colocar o carregador aqui, senão vai... Cai aí a live no meio, Não vai aí cair ferrou. no meio. Deixar no carregador aqui. Prontinho. Maravilha. Então eu vou chamar aqui a Jo para a gente conversar. Então vai ser demais aqui, vai ser demais. Esse é para quem quer se destacar no mercado. Fala, Jo! Entrou. Oi, boa noite, tudo Oi, bem? tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Ouvindo. Maravilha. Tudo Bom, certo. pessoal, boa noite. Boa noite. Pessoal, seguinte, ó. A gente vai falar muito aqui sobre o mercado internacional, sobre investimentos internacionais, sobre carreira, sobre vida, sobre oportunidades que tem hoje para você que pensa globalmente. Então vai ser algo muito legal aqui. Então faz o seguinte, pega essa live aqui e direciona para as pessoas que você quer, que querem saber mais sobre esse mercado, que querem falar mais de oportunidades, porque tem muita coisa legal. Eu mesmo já estou aqui fazendo alguns convites especiais, estou mandando aqui para a galera, que o bicho vai pegar. Ó, tô mandando aqui, prontinho. Agora sim. Maravilha. Jô, seguinte, primeiro a gente quer falar da sua carreira, falar um pouco mais sobre você, porque você fez uma carreira muito bacana, tornou gerente geral e aí foi para a Avenue, um novo desafio. Então conta um pouco da sua carreira que a gente quer saber aqui. Pessoal, boa noite, Fábio. Obrigada aí também, Henrique. Bom, falando um pouquinho, né? Eu mudei bastante coisa. Eu morava em Curitiba, trabalhava no Itaú, eu era gerente geral de agência, então varejo, tá, gente? Então cuidava de uma agência no varejo, fazia gestão de um time e todas as variáveis que envolvem, né? Gerenciar uma agência, gerenciar pessoas. Isso em Curitiba. E tinha bastante vontade de trabalhar com investimento internacional, tinha conta já na instituição que eu trabalho hoje, desde 2020, já acompanhava um pouco do mercado, eu sou formada em economia, então acompanhava o mercado, acompanhava o Brasil, acompanhava um pouquinho os Estados Unidos. E aí, por ter essa vontade, eu sou muito curiosa, então eu comecei a seguir várias redes sociais. Eu comecei a seguir a rede social da Avenue, eu comecei a seguir as pessoas que trabalhavam na Avenue, tanto Instagram quanto LinkedIn. Comecei a seguir umas pessoas que falavam sobre isso,
Porque a gente fala das redes sociais, né? O quanto que a gente consegue usar as redes sociais não só para ficar ali interagindo com as pessoas, mas também uma forma de você viver um pouco daquele mundo que você não está lá, mas você consegue acompanhar a rotina das pessoas e ter uma noção de como que funciona. Então, eu conseguia ter alguma informação ali por meio do Instagram, por meio do que eles postavam, de como que era a realidade, o que eles acompanhavam, o que eles conversavam. E aí, numa oportunidade, num café, vim para São Paulo, conversei com algumas pessoas da instituição, conheci o escritório, é super válido conhecer o ambiente que você tem vontade de entrar. E acabou dando certo. E aí eu fiz, né? Eu saí de Curitiba, vim para São Paulo. Tô na Avenue aí um pouquinho mais que um ano já. Só Ah, que passa rápido. saí de uma empresa que tem 100 anos para uma empresa que tem 6 anos. Então, por incrível que pareça, né? Uma empresa onde está tudo construindo, já tem, enfim, já tem bastante coisa que aconteceu, mas tijolo por tijolo, você acaba desenvolvendo uma série de competências que você não consegue desenvolver numa empresa tão grande. Porque você não consegue ter acesso ao CEO, você não tem acesso ao diretor passando do seu lado ou tomando café do seu lado. Então, isso, numa curva de aprendizado, é bem enriquecedor, porque você consegue aí desenvolver outras habilidades, outras competências, consegue viver uma realidade que numa empresa aí centenária nunca seria possível pela estrutura da empresa. E investimento internacional, por quê? Né? Quando a gente olha para o Brasil, além de ser algo que eu acredito muito como pessoa, né? Quando eu olho o propósito principal da instituição, que é dar acesso às pessoas, dar acesso ao brasileiro de investir lá fora, desmistificar muita coisa quando a gente fala de investimento internacional, então é algo que eu acredito pessoalmente. Também porque quando a gente olha para o Brasil, tem muita oportunidade. Menos de 5% dos brasileiros investem fora do Brasil, né? Então, está muito alto, então tem muita oportunidade, tem muito para ser construído à frente. Então, por isso. Bom demais. E o que que você viu na Avenue de diferente para você trabalhar lá, para você buscar? O que que te chamou a atenção para você fazer esse movimento? Além, é claro, que a gente já falou do mercado, tem um baita mercado lá fora. E por que você escolheu a Avenue para explorar esse mercado? Principalmente pelo propósito. Quando a gente fala de propósito, é isso. É o papel da instituição, o papel da empresa na sociedade. Então, a empresa ela tem que ir muito além. É muito além de captar clientes, é muito além do próprio business. Como que ela causa impacto na sociedade que ela está. Então, como que você transforma a sociedade, sabe? Então, é muito nesse aspecto. E lá nós fazemos muito forte um trabalho de educação mesmo, de trazer, né, para todos os clientes e as pessoas que também não são clientes, a importância da diversificação internacional. O porquê você ter o componente internacional na carteira de investimentos, não importa o valor que você tenha investido, se é $1.000 ou um patrimônio maior, mas o quão importante é você começar isso desde cedo. Então, toda essa educação, falar da importância de você diversificar, começar isso, né, aos pouquinhos, ir atrás da informação, ter ali os seus objetivos e ter um assessor, enfim, exatamente por esse propósito, pelo que a empresa acredita, a forma de fazer, né, a forma de trabalhar, o ambiente, a cultura super leve, até o próprio modelo, né, de negócio assim da Evelyn, onde a gente não tem nenhum tipo de estímulo com relação a produto, então da nossa parte a gente não tem conflito de interesse no sentido de alocar ali o recurso do cliente, a gente sempre busca de fato o que é melhor para o cliente, isso na prática. Então, por uma série de pontos, mas principalmente isso, o grande propósito da empresa em causar essa transformação na sociedade que ela está olhando aí para o Brasil. Ô, Jô, você citou que muda muito a estrutura, que agora você tem mais proximidade, muda um pouco essa questão de antes, talvez para você conseguir ter acesso a um diretor ou presidente, ia ser muito difícil. O que você sentiu de diferença em questão de adaptabilidade? Porque você estava num banco que tem mais de 100 anos, é uma estrutura onde você falou lá, tudo funciona perfeito, é tudo redondinho. Quando você vai para uma Avenue, lá muita coisa está sendo construída entre processo, departamento e áreas. Então muda um pouquinho o ambiente. Quais são os desafios nesse processo de adaptação? A gente fala muito do perfil, né? Então você tem que ter um perfil de inconformismo mesmo, de olhar para algo que você de repente acha que poderia ser feito diferente e levantar a mão e falar. Porque diferentemente de uma empresa tão grande lá, você pode chegar direto no seu gestor ou direto no diretor da área, no head da área,
e falar, olha, a gente pode mudar isso, e de repente você muda toda uma estrutura. Então, para quem tem o perfil de ser muito protagonista, de ser muito proativo, de inconformado, ter essa inquietude positiva, sabe? De ir lá atrás e querer construir algo junto com as pessoas, ali é o lugar certo, porque você consegue fazer isso e você de fato é ouvido, né? Você consegue transformar junto, você consegue construir a empresa junto com as pessoas que estão lá. Então, eu não diria, é um desafio gostoso, é um desafio bom, é algo que eu nunca tinha trabalhado numa empresa menor, né? Então, para mim é muito positivo exatamente por esses pontos. As coisas mudam muito rápido. Então, e o ambiente de trabalho é muito dinâmico, não só por ter também os aspectos de economia, né, Estados Unidos, enfim, tudo que acontece, mas também pela própria empresa, onde você não tem ali processos, nada é escrito na pedra, né? Então, se tem um jeito de fazer diferente e é melhor, por que não? Então, é mais ou menos nessa linha. Você consegue construir junto a empresa ali, com as pessoas. Bom demais. Jô, eu vou abrir aqui também para perguntas. A gente vai alternando as perguntas nossas aqui, pergunta de quem está acompanhando. E a primeira, eu sei que muita gente vai cair de paraquedas e vai estranhar essa pergunta, que é para quem já está acompanhando nós nesse movimento de falar em Bioniversity, já saca o que é o SAI, né? O SIE. Pode ser feito no Brasil? Então explica um pouco o que é o SAI que se fala para trabalhar nos Estados Unidos. Fala um pouquinho só sobre o que é para as pessoas se situarem. Do mesmo jeito que a gente tem no Brasil, né, as certificações, até para regulamentar o mercado, os Estados Unidos também tem. E aí, nós estamos falando de um mercado altamente regulamentado. Quando a gente compara, né? Não dá para comparar, mas assim, se fosse comparar, é muito mais regulamentado. O SAI, ele funciona como se fosse uma CPA 20 dos Estados Unidos, uma CPA. E você pode sim fazer do Brasil, não tem problema. A prova é em inglês, você se inscreve no site da FINRA, custa $80 a prova, são 4 módulos, tem o score mínimo ali de 70% de acertos, né? São 75 questões, se eu não me engano. Você pode fazer do Brasil. Lembrando que, reforçando, né, que é válido para quem vai trabalhar ali vinculado a uma instituição internacional, que está ali atrelado, que faz parte da FIRA. Mas nada te impede de tirar sozinho. Se eu quiser entrar, né, qualquer pessoa que quiser entrar no site da FIRA e lá fazer a prova e tirar, pode. E assim, é muito positivo, porque pessoas que querem, em algum momento da vida, trabalhar com o mercado de investimentos internacional, trabalhar nos Estados Unidos, a certificação, ela te traz ali, né? É claro que é muito diferente da realidade, mas ela te traz algum guidance de como que funciona o mercado. Então, tem um módulo de regulação, tem um módulo de produtos, tem uma parte que fala exatamente sobre como que você vê as características dos produtos e os riscos de cada produto. E o que você pode e o que você não pode fazer. Então, e o mercado é muito diferente do brasileiro. Então, para quem quer conhecer mais, é uma maneira de você já aprender. Né? Enquanto você se certifica, você já aprende na jornada. Então é um bom ponto de partida. E o legal Muito bom. também é trazer que nas visitas que a gente fez, a gente foi 3 vezes para os Estados Unidos visitar algumas operações, e muita gente não sabe. Quando a gente fala carreira no exterior, quero trabalhar no mercado financeiro lá fora, a primeira certificação que vem na cabeça das pessoas é precisa tirar o CFA. E não que o CFA não é importante, obviamente, não dizendo isso. Mas quando a gente conversa com os profissionais que estão lá fora, eles falam, olha, para quem quer fazer essa transição de carreira, o primeiro passo é tirar o SAI, porque é uma certificação que ela é obrigatória, independente de qual área de atuação. Aí depois você tem que fazer uma segunda certificação, que seria o complemento para se especializar na sua área de atendimento. Então, a gente ouviu isso de muita gente trazer como dica para o brasileiro. Fala para o pessoal que está no Brasil, quer fazer essa transição ou se especializar, já buscar tirar essa certificação, porque quando a gente vê no currículo do candidato que ele teve esse desempenho de buscar, estudar, tirar essa certificação, mesmo estando no Brasil, a gente sabe que ele é uma pessoa que a chance de ele talvez dar para trás no processo seletivo ou não querer continuar ali na vaga é muito menor. Então, eles valorizam muito mais um profissional que tem essa certificação pelo esforço, dedicação e o tempo que ele abdicou ali para estar sendo aprovado. Então, uma dica que vale muito para quem está aqui no Brasil e tem essa intenção de talvez migrar para trabalhar no mercado financeiro em alguma instituição lá fora. Sim, já é um baita ponto de partida. É como eu falei,
Você pode simplesmente buscar a vaga, ou enquanto você busca a vaga, você já ir se desenvolvendo para aquele momento quando aparecer. É a famosa frase, quando a sorte encontra a oportunidade, né? Faz a nossa sorte, é isso. É você já ter todas as ferramentas ali, não todas, mas você já ter alguma ferramenta, né, contigo ali, que você foi aprimorando durante a jornada. Então, você já está menos despreparado ou mais pronto, né, para quando acontecer. Muito bom. Paulo comentou aqui, ó, Joana é maravilhosa, me atendeu super bem na Avenue quando cheguei. Que legal. Muito bom, muito bom. Jô, seguinte, a gente sabe que tem oportunidades de investimento no exterior. Então, vamos falar um pouco do investimento em si. De 1 a 10, assim, qual que você acha o quanto que já avançou e o quanto tem para avançar? Sendo 1 avançou muito pouco e 10 avançou muito. Nossa, sei lá, não sei nem se dá para falar um. A gente tem muita jornada pela frente. Muito, Muita mesmo. ainda foi muito pouco, né? Ainda muito pouco. A gente mal começou. Tem uma avenida inteira para desbravar pela frente mesmo. É só olhar pelos números, né? De fato, pega a quantidade de brasileiros que investem, é muito pouco. E desses que investem, quantos investem fora? Sim, acho que não, o pessoal do trabalho tem esse número, mas se eu não me engano, não chega nem a 3, 4%. Muito pouco, né? Nossa, pouco. E vai muito de encontro com o trabalho de educação, de você explicar como que funciona a sucessão, de você explicar como funciona a tributação para quem investe lá, mas declara o imposto de renda no Brasil. Então, como que funciona isso? Se tem algum órgão, como são os órgãos reguladores, como que eles protegem o investidor no caso de falência da instituição que você investe, que é semelhante ao FGC aqui no Brasil. Então, como que é a estrutura lá fora? Então, além dos produtos, né? Conhecer os produtos é uma parte do trabalho, mas também tem outra parte de educação, de levar conhecimento para as pessoas sobre as possibilidades que elas têm, né? Dentro de investimento internacional. Então, tem muito a ver com isso. E aí tem um trabalho gigante pela frente. A gente fala que quanto mais esse mercado ele vai crescendo e quanto mais a gente vai disseminando informação, tem pessoas que têm medo da concorrência, né? Ao contrário, que bom que tem concorrência e você reforça cada vez mais aquele segmento de investimento internacional. Se está surgindo outras empresas, outros players no mercado com proposta semelhante ali de investimento fora, significa que o mercado tem muito espaço. E isso é muito positivo para todo mundo, né? Principalmente para o cliente. Com certeza. Andressa, fazendo aqui uma pergunta. Andressa, boa noite, Andressa, que vai estar com a gente no Conexão MB. Perguntando para você, Jô, quais insights teve com Avenue Connection em questão a novas oportunidades no mercado? Aproveita e fala do Avenue Connection, que foi um baita de um evento. Vocês viram, né? Gente, eu me banco que tem muita oportunidade, tem muita certificação para mercado de investimentos. O Avenue Connection nada mais é do que você conseguir ter acesso a diversas gestoras, assets, pessoas falando sobre nacional. Então, vai muito de encontro com aquilo que vocês já falam, onde para profissionais que querem trabalhar com investimentos, a gente não tem só o caminho óbvio, né? Corretora, bancos, broker-dealers, não. Você tem tem muito mais possibilidades que vão além disso. Family offices, assets, as próprias gestoras. Vocês foram na BlackRock esses dias. Então, tem outras oportunidades além, né, de uma casa de investimento. Então, além, né, das discussões que nós trouxemos ali no Avenue Connection. Então, em termos de oportunidade para quem quer trabalhar, tem cada palestrante que estava ali no palco pontuando ali um lugar, uma instituição que eles representam. Então, em termos de oportunidades, tem um leque de opções. Mas também, ali no Avenue Connection, vocês puderam perceber o quanto é importante para quem quer trabalhar com investimentos, principalmente internacional, você está sempre antenado, sempre muito online, né, para tudo que acontece nos Estados Unidos, de forma geral no mundo, mas principalmente nos Estados Unidos. Então, absolutamente tudo. E não é só conhecer os Estados Unidos, acompanhar um pouquinho do cenário interno também, do México, porque os clientes comparam, né? Então, para falar, às vezes, dos Estados Unidos, a gente tem que trazer aqui algumas comparações com o Brasil, até para a linguagem ficar simples para o cliente. Então, se você compara um produto, às vezes você usa algum interno como exemplo, só para traduzir para o cliente, ficar ainda mais didático para ele. Eu costumo falar
que a linguagem só é eficiente quando a outra pessoa entende o que você quer dizer. Então, a gente que é responsável por traduzir toda essa informação para o cliente da maneira mais simples possível que ele consiga entender. Então, entender um pouquinho do mercado interno é importante mais nesse sentido, mas principalmente ficar ali atento a tudo que acontece nos Estados Unidos, em termos de indicadores, em termos de cenário político, fiscal, e no Revenue Connection teve bastante disso, né? Principalmente eleições agora. Muito bom. Acho que tem bastante coisa legal que a gente está olhando até para oportunidades lá fora e a gente vê algumas pessoas que estão no mercado atendendo o brasileiro, mas que não passaram pelo Brasil, que têm dificuldade realmente de entender o nosso mercado. A gente pegou um exemplo hoje de uma consultora, uma advisor nos Estados Unidos, que já tem o CFA, é brasileira, só que não passou pelo mercado daquela, não conseguia explicar o que era o CDI. Porque. Sim. E aí o cliente perguntou qual o tipo de investimento que parece CDI no Brasil. Ela não sabia o que era CDI no Brasil. Então é muito real o que você trouxe. A gente vê Sim. de verdade. É muito comum os clientes falarem assim, não tem um fundo aí com liquidez, alguma coisa que eu posso deixar meu dinheiro ali, mas para não ficar parado e tal. Se você não conhece o mercado local, você não entende as dores. Aqui também, né, o que o brasileiro está acostumado. Também, se você não conhece o mercado local, fica difícil de você explicar por que investir nos Estados Unidos tem uma taxa de 4%, no Brasil, por que o mercado de investimentos lá é tão mais maduro e desenvolvido. E aí, a gente tem que voltar um pouco, né, lá atrás. O Brasil, ele historicamente é um país de juros muito altos, né? Então, a gente está falando aí de governos atrás, onde a taxa de juros era 15, 16, 17, 18%. E se você tem um país emergente, onde a taxa de juros é extremamente elevada, você não consegue desenvolver outras classes de ativos. Exatamente porque todo mundo fica concentrado naquilo, isso para o mercado é muito ruim. É que nem você ir no supermercado e encontrar só uma marca de produto, né? Não dá. E nos Estados Unidos, não, ao contrário, né? A taxa de juros ser historicamente muito baixa, as pessoas elas se reinventam e desenvolvem o mercado para ter outras possibilidades de investimentos. E aí, né, não fica só isolado ali em investimentos, vai muito além. Você estimula o investimento produtivo, isso é excelente para as empresas crescem, enfim, abrem IPO e etc. E aí vai. E aí, por isso também que você consegue até acessar outras classes, outras possibilidades, principalmente em tecnologia. E no Brasil, isso, sim, que empresa de tecnologia que a gente pode investir aqui, né? Então, o perfil do investidor que tem o hábito de investir, vamos dizer assim, volumes grandes nos Estados Unidos é um pouco diferente do investidor que tem 100% capital alocado aqui no Brasil. Como que foi para você e como que você se preparou para fazer essa transição que você atendia boa parte dos clientes com investimento aqui e aí quando você foi para a Every, praticamente 100% do volume tem de ser levando esse dinheiro lá para fora. Como que você se adaptou? Onde você buscou conhecimento? Como que foi para você? Foi um impacto muito grande do perfil que você estava acostumado a atender? Porque quando a gente conversa com alguns especialistas, alguns profissionais que atendem boa parte da carteira de perfil a Brasil, ou tem pouca coisa ou quase não chega a enviar remessa para fora, eles têm muito medo de, o que o cara será que vai me perguntar? E se ele me perguntar alguma coisa que eu não sei, não conheço parte de tributação, não entendo muito, e a gente vê que quando chega um cliente assim, eles meio que a gente brinca aqui que o assessor ele se esconde debaixo da mesa. Como que foi para você essa transição e como que você se preparou? É isso que eu ia falar. Quando eu comparo, quando eu olho para o cliente varejo que eu atendia no banco, na mesa ali, e vejo o cliente que eu atendo hoje, eu não vejo tanta diferença no aspecto, na essência, onde o cliente varejo e o cliente que eu atendo hoje, todos eles querem preservação de patrimônio. Todos eles têm um certo receio de risco país. Alguns mais, né? Outros menos, mas esse receio de deixar todo o patrimônio no Brasil. Porém, o que muda é o nível, o acesso à informação que cada um desses clientes tem. Onde ali no varejo, na rede de agências, aquele cliente talvez ele não tenha gerente dele para ficar falando ali o quanto do total que ele tem investido ele precisa ter internacional. Então ele não tem tanto acesso à informação ali na realidade que eu atendia. O cliente que eu atendo hoje, ele tem um especialista de investimentos no Brasil que traz para ele em algum momento da conversa, ou o cliente sinaliza, mas
tem que partir, né, do especialista, é importante que o especialista olhe para isso, se o cliente tem, sei lá, um total invested de X no Brasil, para o perfil dele, quanto que é recomendado de asset allocation no internacional? 5%, 10%? E começar a ter conversas nesse sentido com o cliente. Se faz sentido, se ele já pensou nisso, como que é a estrutura familiar, e em algum momento apresentar essas possibilidades para ele, mas sem entrar em detalhe de produto, até porque o pessoal que trabalha no Brasil nem pode ir muito além disso, mas trazer a essência, o porquê é importante. O porquê que num aspecto de cenário, numa situação de crise interna, né, doméstica, ou até mesmo externa, como que o patrimônio dele fica protegido uma vez que ele tem essa diversificação. E aí, quando você apresenta outros cenários, quando você olha para o investidor que investe, para o europeu que investe fora, para o chileno, para o americano, para o japonês, eles investem só no país onde eles moram, onde eles, né, vivem, ou eles investem em outras economias. Então, quando o especialista no Brasil começa a ter esse tipo de conversa, aí ele eleva o nível com o cliente dele. Ele vai para um outro nível de conversa. Ele começa a fazer uma estrutura de carteira com um componente internacional de investimento. E aí o cliente, ele se sente até mais assessorado, mais seguro, mais confortável. E não precisa mesmo saber. E ele nem tem obrigação de saber tudo, né? Mas trazer a pauta, ele precisa. Porque se ele não fizer isso, outra pessoa vai fazer. Vai fazer. E aí, hoje, o cliente leva 100, amanhã ele tira todo o dinheiro dele e leva lá para o especialista que ajudou ele. Então, é importante ter essas conversas. É isso que a gente fala. O cliente vai para o exterior com você, sem você ou apesar de você. Pode ter certeza. Muito bom. Jô, eu tenho uma pergunta da Alice aqui. Eu vou trazer minha percepção aqui do que a gente viu nas viagens. E aí depois você pode até ter uma percepção do dia a dia e tal. Mas a Alice perguntou, ter o CFP também é um diferencial para as vagas? Eu vou falar do que a gente enxergou lá nos Estados Unidos. Seguinte, o seu CFP, ele não é válido nos Estados Unidos. Tem que fazer uma mudança, então é uma prova que você faz, é uma adaptação que você faz ali para você conseguir transformar o seu CFP em válido nos Estados Unidos. Agora, se você tiver uma vaga, e tem algumas vagas lá nos Estados Unidos que só atendem brasileiro, aí você pode até mostrar o seu CFP, não tem problema. Só que a maioria das vagas, você não atende brasileiro somente, você atende latino. E se você atender latino, por exemplo, chileno, venezuelano, mexicano, você não pode usar esse CFP. Então você fica limitado a atender brasileiros nos Estados Unidos. É bom, tem poucas vagas, mas é bom também. Mas, de qualquer forma, você vai ter que fazer uma adaptação se você quiser ampliar o seu escopo de mercado. Eu estou falando mais de regra aqui sobre o CFP. Aqui no Brasil, minha visão é extremamente positiva. Você tem ali uma certificação e diferenciação. Jô, fala aí da sua opinião sem filtro. Se falar que o CFP não vale nada para falar, fala o que você quiser, sem filtro. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. É sempre bom. Mas, de fato, se você vai trabalhar com investimento no exterior, internacional, e tem uma diferença muito grande de você ser um consultor e falar sobre investimento internacional, mas sem entrar no mérito de produto, sem entrar no mérito de fazer sugestão de investimento para o cliente e você poder fazer sugestão de investimentos para clientes. E como eu falei no início da conversa, os Estados Unidos é um mercado muito regulamentado, muito. Assim, a gente não pode sair falando de investimento de qualquer forma sem ter credenciais para isso, né? Lá tem que ter, né? Passivo de multa e etc. Então, vai por um ser feio. Dá de cara, né? Vai módulo por módulo. Tem as outras também, Serial 7 e tantas outras aí. Mas, pelo menos no CFA, você já vai aprimorando o inglês, que é importante. Ok, é um inglês diferente, né? A gente sabe que o inglês falado, que você vai conversar com o cliente, ou falar com uma gestora, ou ligar no banco americano, o inglês da certificação acaba sendo diferente. Tem muitos termos que a gente não usa no dia a dia, mas está lá. Assim como no Brasil, né? A gente não fica falando com o cliente mercado primário, mercado, enfim. Mas está lá na certificação. Mas você já vai desenvolvendo de alguma forma essa competência. Se tiver um inglês ali intermediário, avançado, você consegue tocar. E aí você já vai se aprimorando, mas pelo menos você já está, de fato, investindo em algo que vai te trazer mais condições efetivas de trabalhar com o que você quer, né? Sem pegar tanto atalho, assim.
Bom demais. Ô, Jô, tem um case bem legal que aí é bem diferente, é bem atípico. Tem uma amiga minha, Mariana Bertoldi, inclusive vai estar muito com a gente, que ela é banker do Morgan Stanley. Ela estava no Brasil, assim, ela falou, meu sonho é trabalhar nos Estados Unidos e eu vou trabalhar nos Estados Unidos. Ela já fez o CFP dos Estados Unidos aqui no Brasil, acredita? Uau. É bem atípico, mas e deu certo. Hoje ela está lá, ela passou pelo Itaú de lá, no Citi de lá, e agora está no Morgan. E ela era focada, ó, vou fazer o CFP de lá porque eu vou trabalhar lá. Ah, mas o seu CFP de lá não vai valer aqui, mas eu quero ir para lá. Então, bem legal. Ô, Jô, agora aqui. Pode falar. Não, eu ia falar que cada vez mais tem muitos brasileiros dando saída fiscal no Brasil e indo morar lá. Então é muito comum ir num banco, em qualquer banco, encontrar latino, brasileiro. E assim, se a pessoa já entende do mercado do Brasil e entende do mercado dos Estados Unidos, ela tem ali uma atração um pouquinho a mais, né, do que só o americano que não conhece outras realidades. Então, por que não? É aquilo, tudo que você planeja, coloca no papel, vai se preparando, você consegue. Então, é isso. Bom demais. A Mari está perguntando aqui, eu acho que deve ter algumas recomendações boas aí. Qual a recomendação de podcast para mercado internacional? Então, qual conteúdo consumir uma pessoa que quer aprender muito sobre conteúdos de investimentos lá no exterior? Começa pelo da Evelyn. Tem uns carinhas bons aí, um tal de Will, um tal de Haddad. Esses caras são bons, hein? Eu diria que quem começar a aprender, né, tem muito conteúdo gratuito, então você pode desde fazer um curso, mas, por exemplo, nos podcasts, eu escuto vários, eu escuto alguns em inglês, e aí, mas o da Avenue traz o morning call ali, né, o que está acontecendo. Mas eu diria que é mais acompanhar Instagrams, eu faço muito isso. Eu acompanho alguns Instagrams internacional, tipo Bloomberg Internacional, que fica divulgando ali os indicadores, os relatórios. Então, quando sai, por exemplo, algum tipo de situação, toda vez que tem alguma decisão do FED, taxa de juros, tem tudo isso no YouTube. Então, você pode assistir o vídeo, você pode assistir o vídeo das declarações do Jerome Powell, do que ele está falando. Você pode assistir o vídeo no YouTube em inglês com a tradução em português, sabe? Para você ficar ali acompanhando. Aí, por exemplo, falou, sei lá, falou de CPI, falou de algum indicador, vai lá e dá um Google e pesquisa o que é esse indicador. Quando eu comecei a pesquisar, foi em 2020. E eu não entendia nada, não sabia absolutamente nada de internacional. Zero. E eu comecei fuçando nos Instagrams. Então, eu comecei, como eu falei, seguindo todo mundo que trabalhava em instituição fora. No YouTube também, todo primeira, segunda, uma vez por mês na Avenue, a gente tem a live de Seleção Avenue no YouTube, ao vivo. Então, o Will fica ali fazendo a live, você consegue interagir com ele em tempo real para perguntar dos produtos, tirar dúvidas e etc. Então, ali acaba sendo uma boa fonte de conhecimento. E eu lembro que eu entrava na live e os clientes, tem bastante cliente que entra, super engajados, fazendo pergunta do ETF X, do VOO, do não sei o que lá, aqueles ETFs clássicos. E eu falava, caramba, o que é esse tal de IVV? O que é esse negócio? Eu não vou falar. E aí eu começava a pesquisar. E aí eu fui entendendo, né, Nasdaq, enfim, fui entendendo como que funciona, quais são as bolsas, quais são os principais ETFs, quais são os principais indicadores. E nisso eu fui assimilando tudo isso. E aí você vai entendendo a dinâmica. E quando você compara, é meio parecido com o Brasil no sentido de que indicadores que a gente mais acompanha, criação de vagas de trabalho, dados de inflação, tudo isso norteia muito, né, as decisões de política econômica do FED, que é semelhante ao Banco Central. Aí entra algumas diferenças. O FED lá é bem independente. Aqui é mais ou menos, né? Mas nos Estados Unidos é muito independente. O que isso significa para o investidor, né? Ele pode ter ali, ele tem ali aquela situação de possível conflito de interesse, talvez não aconteça lá, porque aqui no Brasil acontece. Então, para o investidor significa que a política monetária é mais crível, né? Ela tem mais credibilidade. Enfim, coisas desse tipo. Começa a entender um pouco das nuances do mercado e você vai aprendendo. Então, eu diria que começa pelo podcast dos lugares que você gosta, né? O da Evelyn eu escutava sempre, continuo escutando hoje, eu escuto outros aqui. Escuto um pouquinho de Brasil, mas meu foco é Estados Unidos, então a gente nem fala muito de Brasil. Então eu escutaria isso, eu assistiria as lives
começa pela instituição. Hoje, né, a Evelyn é pioneira no mercado, então começa é porque é o lugar que eu trabalho, mas é de fato. Então começa pelas redes sociais, que lá tem muito conteúdo gratuito, e aí vai ali aprofundando, né? E de repente, em breve aqui vai ter cursos, vai ter muito material, muita coisa boa para quem quer mergulhar. Com certeza. Eu até reforço isso que a Jo trouxe, que o Haddad, Daniel Haddad, segue ele aqui no Instagram, é muito fácil, escreve Daniel Haddad. O próprio Will, assim, eles amam a educação. É legal que eles gostam de falar com o público, eles gostam de falar de investimento internacional. Se você sente isso, e o conteúdo deles é muito bom, é muito aprofundado ali os conteúdos que o Will traz aqui para vocês. O Haddad é uma enciclopédia, inclusive ele tem praticamente uma enciclopédia ali, inclusive está na bio dele. Você entra na bio dele, tem uma enciclopédia. Então, assim, são dois caras que vivem o negócio, que amam o que faz. Então, se você segui-los, eu tenho certeza que você vai absorver muito conteúdo legal. E foi um dos motivos, inclusive, né, Jô, desse sucesso da Avenue. Né? Os dois ali puxando muita educação, o Lee com uma cabeça muito empreendedora. Então, assim, acho que você entrou muito na Avenue, acho que muito por conta de entender também que ali são pessoas diferentes, né, que vivenciam o negócio. Que respiram o mercado, né? De fato. E é o que eu falei, assim. Além de respirar o mercado, de estar vivendo na prática tudo que fala, faz, a empresa tem um propósito muito, muito que norteia, que é a nossa missão, diria, né? De você, de fato, levar. Né? Antigamente, para investir nos Estados Unidos, você tinha que ser investidor qualificado, você tinha que ter não sei quantos dólares para algum banco te escutar e abrir sua conta. Hoje em dia não é mais assim. Então ninguém precisa ficar limitado a isso. Qualquer um consegue investir. Então, Viu o próprio Roberto Lee na segunda-feira passada, que foi o evento da Ambima, ele trouxe essa questão, né? Ele falou, se alguém falasse de offshore há, sei lá, 3 anos atrás, falava, nossa, tá fazendo alguma coisa legal, né? Tá querendo esconder o dinheiro. E hoje eles trouxeram isso e a Avenue realmente abriu esse caminho, que é um negócio legal e importante para você conseguir diversificar. E eu acho que esse ponto que você trouxe aqui, que eu vou reforçar, é fundamental, pessoal. Isso aqui, por exemplo, estou com um celular aqui, ó, celular da Apple. Você pode ou investir ou você pode consumir. Se a gente estiver só em Brasil, a gente vai só consumir. A gente consome chat GPT, a gente consome toda essa inteligência artificial vindo, a gente consome tecnologia. Mas quem ganha dinheiro é quem investe, não quem consome, né? E a gente só vai investir se a gente for para o mercado internacional. Não tem como aqui, é claro, tem os ETFs, algumas formas de vocês ficar exposto aos Estados Unidos, mas você tem que entender que tem que estar exposto aos Estados Unidos. Não tem jeito. Senão você vai ficar que eu falo, Jô, vai empobrecer. Porque à medida que você está fora de tecnologia e inteligência artificial, você está fora dos dois grandes booms do mercado. E aí você vai investir em quê? E o mais doido, Jô, que a gente fala se a gente perguntar para qualquer um como que a Apple ganha dinheiro, as pessoas sabem. Nossa, vende celular, vende o iPod, vende um monte de coisa lá. E como que a Vale ganha dinheiro? E o pessoal investe em Vale, mas não sabe como o Vale ganha dinheiro. Então, realmente é uma mudança que até às vezes parece óbvio. Quando eu vejo o Haddad falando, eu falo, isso aqui é muito óbvio. Isso aqui é muito óbvio. Claro que tem que investir nos Estados Unidos. Você trouxe o exemplo do mercado. Pô, imagina entrar no mercado e só ter produto nacional. Não faz sentido. Você não vai comprar quase nada. É algo óbvio, mas o óbvio precisa ser dito e repetido todos os dias aqui. Né? Então, acho que é muito legal as referências que você trouxe e a Avenue consegue deixar isso de uma forma bem didática, né? A gente já sabe que nós temos um papel de educação, de educar os clientes, de passar a informação de uma maneira mais didática, de passar uma informação de uma maneira mais simples, que é tudo muito novo para todo mundo. Então, né, muitos clientes chegam e falam assim, desculpa, é que eu não entendo. Não tem problema. A gente está aqui exatamente para segurar na mão do zero e ficar contigo até você entender. E, então, com relação a isso, assim, não faz parte do trabalho, né? De você ensinar. Porque você tem que gostar muito,
mais uma vez, por isso tem que fazer muito sentido e tem que estar muito alinhado com o que a pessoa acredita também na vida pessoal dela. Senão não faz, não tem muito por que você estar ali. Então, você como pessoa, você como profissional, algumas coisas tem que dar match ali para você conseguir fazer muito bem feito aquilo que você se propõe a fazer e, de fato, ter um impacto positivo ali para o cliente final, para fazer sentido para ele e para ser uma experiência positiva que ele vai falar para os amigos, que ele vai contar para outras pessoas e aí você consegue alcançar muito mais clientes, mais pessoas, mais brasileiros e ampliar cada vez mais esse mercado. Bom, Jô, tem uma pergunta do Thales aqui. Falem também sobre o inglês, o nível necessário, como direcionar ele para o mercado financeiro. Eu vou falar um pouco do meu relato de experiência que eu tive, que eu trabalhei num banco americano, e aí depois você pode trazer, tá? Primeiro, precisava de um inglês avançado para leitura, tá? Porque todos os relatórios para nós vinham em inglês, o e-mail era em inglês, a comunicação do banco era tudo em inglês, o Citibank, mas a fala ali poderia ser o básico, porque a gente nem falava com o cliente usando inglês. Então, mas a compreensão de inglês tinha que ser 100%. A questão era só a fala, para não precisava, aliás, longe disso, longe de ser fluente, tá? Como que é na Evni para quem busca uma oportunidade em trabalhar com esse mercado, de ser uma referência internacional? Quanto que ele tem que avançar? Aí pode pegar em leitura e fala de inglês. Assim, é importante ter. Então, na leitura é importante ter um inglês avançado. Quanto mais fluente, melhor, né? Mas a gente tem muita reunião com gestoras que são todas em inglês. E aí, se você não tiver assim um nível no mínimo intermediário para avançado, você não vai conseguir fazer uma pergunta. E também a gente tem na Avenue, a gente tem muito, como eu falei, a gente segura na mão do cliente e vai até o final, se precisar. Então, muitos clientes têm posição fora, tem posição em outros bancos dos Estados Unidos, tem posição, sei lá, no Citi, na Schwab, em outras casas. E é muito comum a gente ligar para esses bancos e falar com a pessoa que está lá, até para dar suporte para o cliente. Então, às vezes a gente faz isso. E aí, você tem que falar inglês. Mas, assim, geralmente a gente vai. Não foge muito. Você vai falar sobre taxa de juros, você vai falar sobre a posição do cliente ali, você vai falar sobre a carteira. Não, como que eu diria? O vocabulário é aquele. Então, é importante, quanto mais avançado, mais fluente, melhor. Todas as nossas reuniões são em português com clientes, né? Mas, eventualmente, a gente precisa ter algum tipo de comunicação em inglês ou com gestoras, que é uma vez por mês, que estão lá no escritório e aí é em inglês, ou com alguns outros bancos americanos. Então, aí tem que ter. Mas eu diria que avançado já dá. Por isso que eu falei, já começa a dar uma olhada no material, porque inglês é muito do que você vive, né? Se você tem um podcast que chama Acquired, enfim, é um podcast, depois eu passo aqui, que eu gosto bastante, ele é em inglês. Coloca nos seus stories depois pra galera. E ele é bem legal, porque, tipo, os caras, eles chamam Mark Zuckerberg para dar entrevista, e aí é um podcast que conta sobre o próprio Mark, sobre a história dele. Só que aí é aquele inglês de conversa, sabe? Então, eu gosto de escutar, porque aí, tipo, se você escuta todos os dias um pouco, você vai colocando o inglês na sua vida, no cotidiano, na sua rotina. E é nisso que você começa a ficar mais familiarizado, você vê uma expressão, a sua mente já traduz na hora, enfim, e aí você vai treinando, né? Foge muito de você ter as aulas ali particulares, né? Muito mais do que isso. É você colocar alguns podcasts para escutar, colocar alguns vídeos no YouTube em inglês e às vezes a legenda em inglês ou em português, e o hábito de palavras que de repente você não conhece e né, aumentando o repertório de palavras ali, que de repente são aquelas palavras-chave que, dependendo do contexto, ela tem outro significado. Enfim, aí você vai aprimorando. Se você fizer isso todos os dias, um ano inteiro, imagina só no final do ano como você não vai estar. E o legal que você até trouxe, você fazer um CFA Level 1, você fazer um SAI, você vai pegando ali, né, algumas palavras importantes em inglês, desde a SEC, saber a parte regulatória do mercado americano, que inclusive é utilizada muito pelo mercado global, né? E o que é o CDI dos Estados Unidos, o que é o Banco Central dos Estados Unidos, você consegue pegar isso no CFA Level 1
e também no SAI. SAI um pouco mais regulatório, né? E o CFA um pouco mais de conteúdo para analista, um pouco diferente, mas assim, os dois agregam demais. Então, vamos Sim, começar a pensar nisso. sim. E aí, quando você vê, é o que eu falei, se fizer um pouco no final de 12 meses aí, chegou no final do ano, você já está muito bom em relação a você. Mas eu funciono dessa forma. Se tiver. Até porque se você é bom, se você já tem um nível avançado, até próximo ali de fluente, se você ficar 6 meses sem falar nada, você vai esquecer, né? Verdade. Então, Isso é verdade. Praticar. Praticar, praticar e praticar. Jô, seguinte, falando aqui das oportunidades, eu até coloquei, questionar um International Advisor, alguém que domina. Então, vamos pegar operações com Ion, AAA, Bradesco, que tem ali 2 mil especialistas de investimentos, mais ou menos, ali um pouco mais, alguns, outros um pouco menos. O quanto você acha que alguém dominar exterior hoje, alguém que domina, se torna uma referência, quanto que ele pode se destacar no mercado? Você acha que ainda tem isso? O cara consegue se destacar falando de exterior? Ou é algo que não precisa muito, não tem como se destacar? Como que você olha isso? Um especialista de investimentos de um desses bancões, que ele tem muita gente, se destacar e entender muito de cenário no exterior. nossa, é o que eu falei, ele muda o jogo. Ele muda muito o jogo, porque os clientes, gente, sim, clientes que trabalham em empresas multinacionais, e, né, não, tem um monte, assim. Então, clientes que trabalham na IBM, Oracle, Salesforce, diversos, Meta, Google, etc. Enfim, é muito comum eles receberem, dependendo da posição que eles têm nas empresas, eles receberem uma parte do pagamento em stock options, né? Uma parte em ações ali. Show. Eles recebem no mercado americano. E ele, o cliente, né, um brasileiro que trabalha nessas empresas, ele não sabe o que fazer com isso. E muitas vezes ele não sabe. Está lá acumulando a posição, 100, 200, 300 mil dólares e aí para mais. Ele não sabe como que é a tributação lá fora, não sabe nada. E aí no Brasil ele tem a posição dele lá, ele tem as conversas com o especialista dele, mas ninguém toca no assunto. O especialista não pergunta, e a sua viagem internacional, você vai usar qual cartão, você não usa o de crédito, tem outras possibilidades. Hoje a gente tem tantos players no mercado que oferecem essa solução. O especialista não pergunta, você tem essa sua, sei lá, você tem alguma conta internacional? Ou sei lá, tem bancos que já tem uma plataforma internacional, né? Então, essa é a sua primeira conta internacional ou não? O especialista tem que trazer ali mais cases, né? Um pouco de economia, um pouco de cenário macro ali, e falar do que está acontecendo nos Estados Unidos, falar um pouco da taxa de juros, que lá está caindo, aqui acabou de subir um pouco. Então, falar desses cenários e como que isso funciona como oportunidade para o cliente naquele momento, e eventualmente entrar, como eu falei lá no início, de trazer como que ele consegue trazer um componente de diversificação na carteira do cliente, reduzindo o risco, aumentando a segurança da carteira, e entrar nesse ponto de internacional. Se ele traz na fala dele sobre internacional, mesmo que de uma maneira muito elementar, até porque no Brasil, o especialista do Brasil, ele não vai entrar no mérito de produto, ele não vai entrar no mérito de recomendação, porque ele não pode. Assim, não pode. Não sei se tem lugar que o especialista Brasil fala dos Estados Unidos, mas pode. Enfim, tipo, de fazer recomendação de produtos, tá, gente? Falar sobre internacional pode, deve, mas eu falo mais no sentido de, olha, investe aqui, investe ali. É um pouco, né, não é muito responsável fazer isso. E aí, quando ele traz o tema, quando ele traz a importância, quando ele traz, olha, hoje, quando a gente olha para o investidor americano, você acha que o americano só investe nos Estados Unidos? Não. Ele investe X% da carteira dele fora dos Estados Unidos. E a gente está falando dos Estados Unidos, que é o mercado, né, risk-free. Assim, é o mais seguro do mundo. Por que brasileiro, que está num mercado emergente, Brasil? E aí, muitas vezes, quando ele só traz, assim, dá uma pincelada sobre internacional, o cliente já fala, muitas vezes, eu tenho conta no banco americano. E aí, muda o jogo. Porque, né, a gente está falando da possibilidade que ele tem de realmente trazer esse recurso para o Brasil, ou trazer para no caso da Avenue, né, quando o cliente traz,
enfim, os especialistas do Ion que estão ali com o cliente, para os especialistas do Ion, esse recurso soma para ele, né? Se tem uma conta Morgan Stanley, ele soma no total da carteira, ele não sai. Então, ele soma, literalmente, ele está captando um recurso no mercado, só que continua nos Estados Unidos. Enfim, então tem diversas possibilidades, tem muita possibilidade, tem muita oportunidade. E agora, quem não souber falar, não vai nem saber começar. E você é o ponto de confiança, é o ponto de apoio do cliente. Você está falando sobre o patrimônio do cliente. O cliente confia em você. É a obrigação do especialista saber um pouco do que está acontecendo nas mudanças de previdência, né? Nessa discussão de tributação da previdência, alguma situação de imposto, ITCMD, etc. Se tem alguma situação que está sendo discutida sobre isso, e trazer isso para o cliente. Porque o cliente, ele não tem tempo de acompanhar essas notícias, mas o trabalho do especialista é acompanhar. E o que está acontecendo nos Estados Unidos também. Influencia toda a nossa vida, né? Se a taxa de juros está subindo ou está caindo, influencia a nossa vida. Se o dólar está subindo, se a gente está vendo o real se depreciar ainda mais, se a gente está vendo o real perder mais poder de compra, perder mais valor frente ao dólar. Como que isso faz com que o investidor brasileiro perca, de fato, o poder de compra ao longo do tempo? Como que isso volta em inflação lá na frente? Porque os preços das coisas estão aumentando, tudo é indexado ao dólar. Enfim, e aí o especialista do Brasil ele tem que trazer esses pontos para o cliente, é super importante. Então, eu diria que é fundamental. Hoje em dia, não é uma tendência, é algo que veio para ficar. Todo mundo, as pessoas investem fora há bastante tempo. A gente vê clientes que têm conta fora 10, 20, 30 anos. Só que, como eu falei, até um certo tempo isso era muito nichado. E hoje, né, você conseguiu abrir essa possibilidade, essa vida para todo mundo. E a experiência brasileira. Muito bom. Jô, seguinte, agora no dia 15, a gente vai estar no Congresso Internacional da Planejar. E você está mais convidada de ficar no nosso stand lá, tá? Está mais convidada. Você consegue terça-feira. Eu sei que seu dia a dia é corrido, mas semana que vem está mais convidada. Até porque lá a gente vai falar também do próprio MBA University. As pessoas vão ter dúvidas sobre esse mercado. E, pô, você é uma pessoa que vive isso, então vai ser bem legal estar ali com a gente, tá? Então, é um convite. E olha só, a Rocolucci, ela levantou a bola, né, pra gente aqui, até que foi combinado, mas olha só. Eu sou especialista em Angepat, por onde é que eu começo a estudar para agregar valor na conversa com o cliente no assunto internacional, até para captar recursos na Avenue. Eu vou falar da parte da MBA University, então, dia 23/11, Rô, se prepara, porque a gente vai criar algo gigante para você se tornar uma referência no mercado internacional, para você conseguir dominar de fato todo esse mercado, certo? Mas o que a Jo colocou já para vocês aqui é importante. Tem muito conteúdo gratuito legal. Maratonar as lives do Will, do time da Avenue mesmo, os podcasts que a Jo também comentou aqui. Então, no gratuito tem muita coisa legal, tá? A gente vai fazer um negócio aqui, um barulho muito forte, 23/11, dentro do nosso evento Conexão em vez será o lançamento oficial. Eu sei que tem muito especialista do Ion que vai entrar nessa turma direto, já na turma 1, hein? E já sigam aqui também, né? E siga o perfil também, que é muito importante. Muito bom. Jô, quer falar para a Rô algum conteúdo bacana a mais para ela se tornar referência? Vamos supor que não vai existir MBA University. Vamos supor. O que você falaria para ela buscar um conteúdo legal? Fica ligada nos Instagrams que falam sobre o da Avenue, a gente sempre posta. Mas eu gosto bastante da Bloomberg, porque eles divulgam bastante coisa. Por exemplo, vai ter as eleições agora em novembro, então estão se falando muito. Vai sair alguns indicadores essa semana, se não me engano. Eu não lembro se é o CPI ou o PPI. Enfim, indicador de inflação. Toda vez que... Eu gosto de seguir esses Instagrams, porque é como se fosse uma agenda de macro mesmo. Então, toda vez que sai algum tipo de notícia, eles divulgam na hora, então eu fico acompanhando, já olho no Google qual foi o efeito, como que veio, se veio acima, se veio abaixo. E aí, nisso, cada notícia que você lê sobre o assunto, você vai aprendendo mais, vai absorvendo mais. Mas da dinâmica de falar para o cliente, quando você fala já no termo, ele já sente mais credibilidade, ele já vê que você entende mais do assunto, ele vê que você está literalmente com o olho no peixe ou com o gato, né? Você está acompanhando aqui, mas está com o olho lá, deixa eu ver o que está acontecendo. Mas, assim, de forma geral, no nosso Instagram da App,
o Will posta bastante coisa, o próprio Instagram da Evelyn, o pessoal da Evelyn posta bastante coisa. Toda vez que tem alguma atualização, alguma coisa diferente, sai lá, né, de primeira mão. Quando a gente divulga, né, ali, algum evento nosso, também tá tudo lá. Então segue lá, quando tiver live do Will, que foi a maneira como eu mais aprendi até hoje, assim. Quando tiver as lives, uma vez por mês, no início do mês, entra ao vivo, interage ali, faz perguntas, você vai ver a quantidade de perguntas que as pessoas fazem. Sério, entram mais de 2.000 pessoas. É surreal. E assim, tem todos os níveis de pergunta. Então, tem perguntas muito, muito básicas e tem perguntas muito avançadas. De pessoas que eu olho assim e falo, caramba, como que essa pessoa fez esse nível de pergunta? Pergunta muito, 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 muito diferente, assim, do que a gente está habituado a ouvir. E eu respondo todas. Então, é muito bom, é uma maneira de aprender também. Eu aprendi dessa forma, fuçando os Instagrams do pessoal, lendo o newsletter. O próprio Guizanin começou a divulgar uma newsletter, eu assino uma dele. Bastante conteúdo e é gratuito. Que ele traz ali um paper do mercado internacional da última semana, é bem legal. Então tem bastante material gratuito. Uma forma de acompanhar. Pode falar. Não, o Gui quinta-feira vai estar com a gente aqui. Então vamos divulgar bastante. O material que ele está fazendo está muito, muito, muito bom. E eu estava até comentando hoje com uma amiga no trabalho que a gente estava falando do SAI, né? Tem um pessoal estudando. E caramba, não existe uma escola que traga, né? E que pegue ali os módulos, que pegue as aulas e de fato, uma coisa é você assistir a videoaula, uma coisa é você ler o material. Mas outra coisa bem diferente é você mastigar aquilo, traduzir aquilo para uma linguagem mais simples, com exemplos, como já acontece com as certificações no Brasil. Então não existe isso. Então, assim, seria muito bom se tivesse. Seria bom, né? Então se preparem, pessoal. Não tem, não existe. No Brasil não tem, simplesmente assim. E o próprio Gui também, o Gui é a escola Evelyn, né? O Gui tem Evelyn na veia também, né? Então, tem muita coisa legal. Assim, Aprendeu bastante lá. Mas muito bom. Eu tenho conta desde 2020 e eu abri a conta do zero, sem saber nada, e desse jeito, foi pelo Instagram mesmo, fuçando e fui aprendendo. Muito bom. Henricão, quer fazer uma pergunta final aqui para a gente liberar a Jo? Pô, a Jo, agradecer demais você aqui, que eu sei que seu tempo está muito corrido, está aí na pegada e conseguiu parar um tempo para a gente conversar. Henricão, quer fazer uma pergunta final? Legal. Jo, parabéns aí pela trajetória. Acho que você conseguiu matar muitas das perguntas que eu ia trazer. Mas, para finalizar, manda um recado para a galera que está acompanhando a gente e que é dar esse próximo passo aí para investimento. Você falou bastante sobre... Você trouxe muita questão do network, de se relacionar. Você falou ali que no começo você buscou as pessoas que você via que trabalhavam ali na área para se conectar no LinkedIn. Então, minha pergunta vai nesse sentido. Qual que é uma maneira legal da galera abordar esses profissionais que já atuam nos Estados Unidos ou alguma instituição que tem um braço lá fora? Porque a gente vê que, às vezes, a pessoa manda uma mensagem, mas ela não consegue ter o retorno, ou ela já chega, tem vaga aí, toma meu currículo, e aí acaba não sendo muito legal. Dá uma dica trazendo para esse lado de como eu posso me relacionar e criar essas primeiras conexões com alguém que atua em alguma instituição lá fora, ou até que mesmo no Brasil, mas tem esse pé lá no exterior. Eu diria assim, que o primeiro passo, se você quer trabalhar numa instituição X, é conhecer a instituição. O básico. Então, o que essa instituição posta nas redes sociais dela, ou no site, quais são a missão, valores, aquilo que está mais institucional. Começaria por aí, até para entender se o que ela fala conversa comigo. Eu iria por esse começo. Ok, gostei. É tipo um namoro. Eu adoro dar esse exemplo. Quando eu trabalhava no Itaú, eu dava muito esse exemplo pro meu time. Eu falava, gente, é um date. Quando você tá num date, você faz várias perguntas para a pessoa que está ali interessada e se tem interesse, se é recíproco, as perguntas voltam, né? É mais ou menos isso. Você está ali conhecendo, você está paquerando, então você fuça tudo, você stalkeia. Só que no caso aqui da instituição. Gostei. Aí eu, Joana, eu vou no LinkedIn e eu, no LinkedIn da instituição tem lá pessoas, né? Tem vagas, pessoas. Aí na parte de pessoas aparece todo mundo que trabalha lá, assim, as principais. Aí eu vou olhando lá o perfil, sei lá, sigo umas 3, 4. Aí depois eu puxo aquele nome, eu tenho mania de fazer isso. E fuço, porque no LinkedIn
é extremamente importante, só que lá você está limitado ao âmbito profissional. A pessoa não vai postar a foto do cachorro e você vai curtir a foto do cachorro, entende? Mas eu pego alguns nomes que eu gosto e jogo no Instagram e começo a seguir. Lá no Instagram ela posta cachorro, ela posta tudo. Então aquela barreira profissional meio que some. E aí você tem espaço para ver muito além do profissional. Então você conhece um pouco mais a pessoa. E aí eu sou muito de conhecer antes. Eu não gosto de sair chamando sem saber quem eu tô chamando. Então eu conheço, vejo se o que a pessoa posta tem, se eu gosto, se faz sentido, enfim. Depois que eu conheço, eu me interesso de verdade, né, pelo que ela tá postando, pelo que ela tá falando, aí eu interajo. Então eu comento alguma coisa que ela postou. Eu já fiz com várias pessoas. Tem uma menina que trabalha no BBA, que é a Júlia, que eu gosto muito do trabalho dela. Verdade. Ela é uma assim, das profissionais do mercado, é uma das que eu mais admiro. E eu já acompanhava muito o trabalho dela, muito mesmo. E um dia eu chamei ela no Teams, na época. Perguntei se ela tinha 5 minutos, porque eu gosto de falar pra pessoa quanto tempo eu vou gastar do tempo dela. Então eu meio que falo assim, ó, tem 5 minutos do seu tempo? Tipo, A pra Júlia ela de saber. Luca? É, Ah, é demais. faz tempo isso, já faz mais de um ano, mas eu gosto de falar quanto tempo que eu vou gastar da pessoa. Então, tenho 5 minutos sim. E aí a gente trocou uma ideia rápida ali de carreira, tal, foi bem legal. E sigo acompanhando. Então, tipo, eu já tinha as perguntas para fazer para ela, porque eu já acompanhava o trabalho dela. Então, tinha esse interesse, porque eu estava interessada na pessoa, sabe? Então, acho que é isso. É você acompanhar as pessoas que você admira, que você está, né, da instituição, começar a acompanhar o conteúdo, acompanhar o que ela posta. E a partir desse interesse genuíno, você começa ali a trocar ideia, manda uma mensagem, enfim, elogia o trabalho e pede ali 2, 3, 4 minutos, pede uma dica de carreira, pergunta como que aquela pessoa chegou ali. As pessoas gostam de falar da história delas, então é uma maneira legal de chegar, sabe? Né? Se eu chegar para o Fábio e falar, Fábio, como que você chegou onde você tá? Meu Deus, ele vai falar lá do zero tudo, e é um assunto Verdade. gostoso de eu falar. Então, eu acho que é uma maneira legal de abordar alguém, assim, sem ser interesseiro, mas com interesse verdadeiro pela história da pessoa. Bom, baita dica, pessoal. Baita insight para vocês conseguirem se aproximar e conseguir um network igual a Jo, para conseguir fazer uma transição dessa. Acho que você não se arrependeu, né, Jo? Não. Eu me arrependi de não ter vindo antes. Assim, eu gosto muito da parte de gestão, eu amo, na verdade, muito. A gente tem o trabalho de mentoria, né? Então eu consigo contemplar esse pilar com a mentoria e é ótimo. O Itaú é uma escola, foi uma escola, né? Tipo, tudo que eu aprendi sobre gestão, eu aprendi lá. Mas a nossa carreira ela tem que estar sempre em movimento. Então não dá para ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, enquanto no mercado tem tanta transformação acontecendo, tantas outras carreiras surgindo. Se você tem vontade de mudar, simplesmente planeja isso, né? Estrutura isso e vai atrás das qualificações que você precisa e começa a fazer acontecer. Então, é um pouco disso. Muito bom. Pessoal, é o seguinte, você que a gente tem um grupo especial onde a gente vai colocando todas as notícias, as vagas, tudo sobre mercado internacional. É só comentar Advisor aqui que você vai cair nesse grupo e aí lá a gente está enviando, a gente está avisando também das lives, ou seja, uma live muito especial hoje que quem não anotou na agenda perdeu, se deu mal, mas vai ficar salvo aqui também, então o pessoal vai poder assistir depois. Jo, agradecer demais, te parabenizar pela sua trajetória, pela sua coragem, né? Porque quando você sai de uma empresa com praticamente 100 mil colaboradores para uma que tem hoje 400 pessoas, 500, é diferente. E você fez isso, fez esse movimento com muita coragem e está colhendo os frutos disso. Então, parabéns pela sua coragem, não só de mudar de empresa, mas também de cidade, saindo lá de Curitiba. Então, parabéns. Acho que você vai inspirar muita gente aqui com a sua história de vida, viu? Parabéns de verdade. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada também, pessoal, que ficou até aqui assistindo. Contem comigo aí. Obrigada mesmo por todo mundo nos escutando, né? Bom, e aproveitando, pessoal, essa aqui é só a primeira live, vai ter muita live aqui, mas mais do que isso, é a primeira aqui com a Jo. A Jo vai participar de muita coisa. A gente vai puxar ela aqui para muita coisa em Biouniversity. A gente precisa de pessoas que gostem de educação, que amem isso e que vivenciem isso, né? Ela vivencia isso, ela sabe muito disso. Então, tenho certeza que ela vai poder agregar
muito para os nossos alunos. E se agrega para os nossos alunos, com certeza agrega para a gente. Então, a Jo aqui é só o começo, é só o pontapé inicial. A Jo vai estar muito com a gente nesse projeto aqui. A gente faz questão, até por gostar muito dela, e ela vivenciar hoje algo que a gente quer entregar para vocês. Então, acabou casando nisso. Obrigado, Jo, mais uma vez. Obrigada, gente. Bom revê-los, viu? Obrigada. Boa noite. Henricão, brigadão. Pessoal. Tamo junto. Imagina, tamo aí, Fábio. E a galera, não esqueça de clicar aqui em cima e seguir também o perfil novo da LB Banco, que é o MB University. Então, todas as lives a gente vai estar notificando vocês lá. Então, clica aqui e segue também MB University. E a próxima é com Guizaninha, não percam. Quinta-feira, às 20 horas, Guizaninha aqui. Então, ó, clica aqui no botãozinho e segue o perfil da MB University. Isso. Pessoal, entra aqui, ó. Da Joana Lopes também, então Joana Lopes Bag. Só colocar aqui, não precisa nem sair da live, você coloca seguir que já vai, MB University e Fábio Lousada. Fechado? Tamo junto, pessoal. Jô, obrigado mais uma vez. Obrigado, Henricão. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Eu vi que teve gente que acompanhou todo o conteúdo. Parabéns. E estamos só começando. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.